Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai dar início aqui ao último painel, né, o penúltimo painel dessa tarde. E gostaria aí, né, meu nome é Cláudia Salles, sou gerente de sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração. E hoje comigo nós vamos ter esse painel onde trataremos da consolidação dos padrões globais de mineração. Esse painel ele tem a duração de 1 hora e 15 minutos e vai ser uma dinâmica fluida, né, com os meus companheiros aqui de painel. Como, né, de praxe, nós vamos ter a mesma dinâmica para perguntas via Slido. Então, eu peço aí que vocês façam a leitura do QR Code, né, para a submissão dessas perguntas. E a ideia é que nós temos uma conversa, né, entre todos os palestrantes para nós seguirmos aí no objetivo desse nosso painel. Conosco aqui hoje nós temos o Flávio Mota, meu colega do BNDES, vou passar a palavra para você se apresentar, Pedro Ramos, da BHP, e o meu amigo e querido Roritesh Dawan, presidente do ICMM. Nós temos aqui, né, a ideia de fazermos essa dinâmica de uma maneira bastante interativa, então eu sugiro e recomendo a todos e todas que possam então fazer as suas contribuições. Diante disso, eu já gostaria então, para passar a palavra para a sua primeira introdução, Flávio Mota, por favor, uma breve introdução sobre você e o seu cargo. Olá, obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos e todas. Acho que eu tenho que tirar o fone aqui, que eu estou me escutando. Tá ótimo. Desculpa, gente. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde e cumprimento aqui meus colegas de painel. Sou Flávio Mota, sou Head de Indústria de Base e Extrativa do BNDES. Nosso time responsável por estruturar todas as operações do setor de mineração do banco. Atuamos também ajudando na formulação de políticas públicas a fim, né, de incentivar o desenvolvimento do setor. Temos um histórico de longa data de relacionamento com o setor, somos o principal financiador de projetos de mineração no Brasil. Nossa relação com o setor vem desde a década de 70, desde então começando ali com apoio a atividades, projetos de pesquisa, pesquisa mineral para aumentar o conhecimento, né, do nosso território, que é praticamente um continente. Então são desafios enormes, desafios que a gente vivencia até hoje. Na sequência, a gente, ali por volta dos anos 2000, a gente passa a financiar os grandes projetos de mineração que se instalaram no Brasil, Rio Minas, S11D. Mais recentemente, a gente apoiou a Aripuanã. Então, entre vários outros, no Vanádio de Maracás, enfim, poderia citar alguns aqui mais. Mas eu acho que a gente pode pontuar que o BNDES participou de todos os grandes projetos do setor e também de vários outros projetos já de menor intensidade e também projetos relacionados à pesquisa e inovação, né, do setor tão importante, né, para a gente conseguir aumentar e expandir a atividade mineral no Brasil. Nesse sentido, o BNDES entende, compreende muito bem a responsabilidade que temos junto ao setor no incentivo de boas práticas. Então, eu acho que ao longo do painel eu vou acabar explorando um pouquinho mais detalhadamente como a gente faz isso. E essa vai ser a minha contribuição representando a instituição BNDES e também pretendo contribuir um pouco, né, com um outro chapéu, que também assumo, sou conselheiro do painel consultivo nacional da TSN, e com isso também gostaria também de compartilhar com todos um pouquinho da nossa visão, do trabalho que a gente vem executando lá. Então, obrigado, tenho certeza que a gente vai ter um painel aqui bastante produtivo. Obrigado. Obrigada, Flávio, foi ótimo. Pedro, já te passo a palavra na sequência. Boa tarde, pessoal.
É muito prazer estar aqui fazendo parte desse painel. Meu nome é Pedro Ramos. Hoje eu estou como Head of Node AV na BHP Brasil, acompanhando os temas de retomada operacional da Samarco. Faço parte dos comitês técnico e geotécnico de assessoria ao Conselho de Administração da Samarco. E estou muito feliz de participar aqui, Cláudio, porque uma mensagem bastante consistente que eu percebi desde a abertura do evento é o compromisso assumido com uma mineração mais responsável, mais segura e mais sustentável. E a discussão nesse comitê, ela traz um pouco do como, né? A gente está muito falando o que seria esse compromisso, mas o como, todos esses padrões, a consolidação dos padrões, a gente vai discutir um pouco como, o que isso significa um pouco na prática da operação da mineração. Então, um bom painel a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pedro. E ainda na sequência já passo a palavra para a Ritesh para fazer sua abertura. Thank you so much, Claudia. Thank you very much to Ibram for having me here. I'm sorry that I cannot speak Portuguese. You'll have to bear with me with my English. It is a real pleasure for me to be here to represent ICMM. ICMM stands for the International Council on Mining and Metals. It was established in 2002 and represents 26 of the world's largest mining and metals companies at a CEO level. Together we account for nearly half of the mining industry globally by production. We have over 650 mines in our group, spread across 50 countries. And ICMM was the first industry body at a global level to develop voluntary standards for the mining industry. And we have proudly tried to show leadership in responsible mining to answer society's call that these minerals that are so essential to modern life are produced in a way that is environmentally sustainable and socially positive. And today we stand at a major opportunity to consolidate the work that ICMM has done over the last 20 years with the work that other excellent standards have been doing to promote responsible practices globally. And I'm really looking forward to this conversation about how that consolidation process can mean that more of the mining industry adopts responsible practices so that ultimately what we do really does benefit society. Thank you, Claudio. Perfeito. Perfeito, Rô, muito obrigada. Então, a gente dá continuidade, né? Vocês viram que aí vai ser uma conversa muito importante, muito relevante para o que o Pedro comenta mesmo dessa nova mineração, da mineração responsável, mineração que garante sustentabilidade. Eu antes gostaria de fazer um preâmbulo que eu acho que vai auxiliar na perspectiva desse painel, né, e entender o porquê que a gente está trazendo esse tema sobre a consolidação, a iniciativa da consolidação dos painéis em mineração para essa Expo IBRAM. Já, né, há bastante tempo o IBRAM vem incentivando os seus associados e as empresas, né, do grupo de adotarem padrões de qualidade, né, e de referência sobre a autorregulação. Em 2019, o IBRAM adota o TSM, né, até mencionado aqui pelo Flávio, o Towards Sustainable Mining, um autoferramental, né, um padrão de autorregulação criado pelo Mine Association of Canada, né, o irmão canadense do IBRAM. E esse padrão, né, ele tem aí o objetivo de promover a garantia de transparência e de credibilidade das operações da mineração. A escolha, né, do TSM, à época, né, em 2019, foi muito no bojo dos rompimentos que aconteceram e que surge, então, a necessidade, né, do setor garantir uma transparência e garantir uma credibilidade em relação às suas operações, né, na perspectiva da segurança, na perspectiva da responsabilidade. Então, o IBRAM assume esse compromisso com a adoção do TSM nas operações dos seus associados. Então, desde 2019, a gente vem, né, envidado esforços
para estruturar essa implementação, desde a parte de tropicalização do conteúdo programático, mas também por meio de oficinas, por meio de projetos, por meio de capacitação das associadas, e inclusive criando o braço social, né, dessa estrutura do TSM, que é o painel consultivo nacional, no qual a gente tem aqui o Flávio fazendo parte. Entretanto, né, como mesmo o Rorritest comenta, né, uma série de outros padrões já existiam, né, aí no mundo, né, não só no Brasil, mas também no mundo, né, tanto para cadeias direcionadas aí de tipologias minerais, como o Old Gold Calço, o Copper Mark, mas também os próprios princípios do ICMM. Né, que também, né, até pelo IBRAM ser uma associada ao Conselho Internacional de Mineração e Metais, também fazia parte, né, do nosso bojo fazer a recomendação das nossas associadas a adotarem. Mas existia uma confusão, especialmente pelo mercado de capitais, mas também pela cadeia de suprimentos e para as próprias associadas, que tinham operações em outros lugares do mundo. Em qual padrão seguir. Então, diante disso, né, e de uma forma muito oportuna, o ICMM também, em conjunto com outras associações, aí, o TSM, né, no caso vinculado ao MEC, o Old Gold Council e o Copper Mark, eles então entendem, né, como oportuno criar essa iniciativa global. E aqui eu gostaria, então, de já passar a palavra para o Rorritest para continuar essa história, né, no sentido, Rorritest, que eu queria perguntar a você. Qual foi a motivação? Né? E aí você trazer um panorama do processo da consolidação, as dificuldades, a questão do cronograma sobre a implementação e o que vocês, né, que estão à frente desse processo entendem como positivo e o que é importante dentro dessa agenda para trazer aqui para as nossas associadas. Thank you very much, Claudia. I would start by telling you that this weekend I was at a mine in Sweden, which has had mining activity there from 300 BC, which tells you how old the mining industry is in many parts of the world, that mining activity has been happening in the same site from 300 BC. And that is true in many other parts of the world as well. Why do I tell you that? It's because to highlight that the mining industry has many thousands of companies around the world, and there are some like BHP which are at the cutting edge of world-class modern technology for sustainable mining, who are demonstrating that mining can be done with great care for nature and for people. But when the mining industry has been so old and happening for so long, unfortunately, there are also companies and mining operators that are still following very old and ancient methods of mining, which can be very damaging to the environment and to people. And when people think about the mining industry, they often think about those old ways of mining and believe that even today's mining industry follows those old practices. And they're only partially wrong, because there are still, unfortunately, some miners that do not follow responsible practices that would be fit for the 21st century. They are still stuck in ancient times. And that is giving the whole industry a very bad image, because people believe that everyone follows those same bad practices. Of course, that is not true. Earlier this year, ICMM produced a global database of all the mines in the world. And if I was to ask you to tell me how many mines do you think there are globally, people will have very different answers, because we, up until now, have not had a single global database of every mine, every smelter, every refinery in the world, where it is located, what it produces, who its owner is. For the first time now, we have that. And what we have found is that there are over 15,000 mines, smelters, and refineries globally. Approximately 15,200 mines, smelters, and and refineries exist globally. This information is publicly available. You can download it as an Excel file and also as a Google Maps file, so you can see on a map where they are all located. Of those 15,000 companies,
we would estimate that approximately 2,000 of those are listed in some form, either on a major stock exchange or on a junior stock exchange. And therefore, because they are listed, they are following some kind of good practice for mining. But there are at least, therefore, 13,000 companies that we are not aware of whether they are following a standard of self-regulation that allows them and promotes them to be a good mining company. And therefore, they might be doing things at a standard that we would not deem to be acceptable. And when we ask those companies, or even many of the 2,000, why is it that you may not be following a standard of responsible mining? The most common answer we received was that they didn't know which standard to follow. They said there are too many different standards, and we don't know that if we follow a particular standard, whether our investors will give us credit for it, whether the government will recognize that as a credible standard, where the company that we sell the metal to, like a car company, will accept it as a responsible mining standard, and whether our future employees will believe that we are a responsible company because we are doing this standard. Because of this confusion and this lack of standardization, many companies who might want to be a responsible company do not feel they have the right tools to allow them to do that and to get the credit for having done what is required when you adopt a standard like this. At the same time, we were asking investors whether they are getting the clarity that they need from the companies they invest in about whether sustainability risks are being managed well and whether they feel that their investee companies are doing the right thing. And almost universally, investors said to us, no, we don't have that confidence because we don't know whether what we're getting back from our investee companies is at the right level, is it too little, is it too much? We then asked users of metals like BMW, Mercedes-Benz, or Microsoft, or Apple, do you get comfort from your suppliers of metal that they are following good practices and that your due diligence requirements are being satisfied? And they said, no, we don't feel that we can get that clarity because one supplier comes to us with metal that is produced according to one standard, the other supplier comes to us with metal produced according to a different standard, and a third supplier comes to us following no standard at all, and therefore we don't know how to compare these three different sources. So whether it was the mining companies, or the investors, or the governments, or the customers, the message we were getting back was very consistent. You have voluntary standards out there, some companies are following them, many companies are not, and we are not getting the information we need to properly support this sector in its growth phase to supply the world with energy transition minerals. And so 3 years ago, we, as one of those voluntary standard owners, because we have had the ICMM mining principles for over 20 years now, came together with 3 other of the most widely used standards to say, why don't we combine our 4 standards into one so that this confusion goes away, that everybody has a clear global framework they can work to, and that it can be applied by any company producing any commodity of any size anywhere in the world. And so today there is a process called CMSI, the Consolidated Mining Standard Initiative. CMSI brings together ICMM, Coppermark, the World Gold Council, and TSM, as Claudia mentioned, which is Towards Sustainable Mining. Together, we are nearly half of the mining industry that follows one of our standards. So when we build something consolidated, we are already starting from a big portion of the industry already using that methodology. Therefore, for other companies, it becomes very easy to align with what everyone else is already doing. And so for 3 years, we have been working on this standard. It has 24 performance areas like human rights, tailings, environment, etc. With each of those performance areas, there are 3 levels of performance. There is towards good practice, which is the baseline entry point for many companies to start the journey to be a more sustainable company. If you are at the towards good practice level, you cannot claim that you are a responsible company. You can say you are on the journey to being responsible.
Then there is the good practice level, which is a level at which you can claim that I am following good practices under the standard. And then there's the leading practice level, so that companies can show that they are going above and beyond what is required to show leadership in sustainability. Now, all of this will be overseen by a board made up of 17 people. It is an independent board that will be the Copper Marks board with some additional people. The mining industry does not have any more seats on that board than any other stakeholder group, because we want it to be seen as an independent, credible body where the voices of NGOs, indigenous people, investors, customers, regulators have as much say as the mining industry. So it is not the industry marking its own homework. And there will be a very clear assurance process, so that when a company says, I have followed the standard, there is a way to check that that has actually happened. And if somebody says that the company has not done what they say they will do, then there's a way to make that right. Claudia, the final thing I would say is that we have been working on this for 3 years. We are in the process of finalizing it now. There is a second public consultation that is open right now for the next 3 weeks, where we want to hear from as many people as possible to look at the standard, to look at the assurance policy, to look at the claims policy, to give us feedback about what they like and what they don't like. We will then make further changes based on the feedback we receive. And in the first half of next year, the final standard and the assurance and the claims policy will be published. So from next year onwards, companies can start to sign up to the Consolidated Mining Standard Initiative and be able to follow it. And so I'm really excited that after a lot of work, after 3 years of effort, we are now only months away from being able to have the standard available for people to follow. So Claudia, sorry that was a little bit long, but I hope was helpful to explain to people what the initiative is, the reasons behind it, and why I truly believe in my heart that this is going to be a turning point for the global mining industry. Because for the first time, we will have a consolidated global framework that everyone can get behind, which means that the 15,000 mines that we have around the world, my vision is every single one of them is following responsible practices. Because if even one mine is operating to a standard below what we would deem acceptable, that puts people and the environment at the risk of harm, and we should never allow that. Perfeito. Perfeito, Rô. Acho que vocês me ouvem. Muito interessante, né? Eu tenho acompanhado de forma muito próxima todo esse movimento, né? Até pela própria questão de ser aí a coordenadora da implementação do TSM e agora vinculada aí à consolidação. Eu sei do esforço enorme que tem sido feito e da qualidade do trabalho, tem sido de uma forma bastante crescente, e com certeza eu acho que existir um padrão que consolide aí as premissas, né, e tem essa garantia e da credibilidade e da transparência, é fundamental para a gente caminhar para o que a gente, né, todos nós temos falado aqui ao longo desses dias, né, numa mineração responsável, uma mineração que garanta aí a sustentabilidade e a responsabilidade compartilhada, né? Então, já queria passar a palavra aqui para Pedro, né? Pedro aí como representante da BHP, a BHP no board do ICMM, né? Acompanhando esse assunto, mas também sendo aí, né, a contraparte aí na Samarco. A Samarco hoje vem num crescente também de implementação do TSM, né, fazendo toda a estruturação dos seus protocolos, né, e a internalização das suas premissas. Então, como é que você vê essa agenda, Pedro? E aí, como é que, né, a empresa BHP e também a Samarco entende aí os próximos passos para adotar esse ICMSI? Bom, Cláudia, construindo um pouco aqui do raciocínio que o Rui Teste colocou, né, a transição energética ela vem gerar uma demanda por minerais muito grande. E essa demanda ela vai envolver diferentes commodities, diferentes minas, diferentes regiões, jurisdições e diferentes companhias e diferentes portos, né? E
devido a essas diferenças, muitas dessas minas e dessas reservas vão ser exploradas por empresas que não são as grandes empresas, porque essas minerações menores não fazem sentido no portfólio de uma grande empresa. Mas ainda assim interessante que essas empresas sigam um padrão adequado de mineração responsável e sustentável. Nesse sentido está a principal participação da BHP nessas discussões de consolidação, no intuito de construir um conjunto de padrões que permita às empresas e as diferentes commodities e portes e jurisdições operarem de uma forma sustentável e viável também, né? E nesse sentido das discussões da consolidação, alguns temas são muito importantes de serem considerados na pauta dessa consolidação, né? Eu vou citar alguns deles aqui, né? Um deles seria a praticabilidade desses requerimentos colocados na consolidação. Sendo um pouco repetitivo, né? Mas devido a todas essas diferentes commodities e portes e jurisdições, a consolidação dos padrões deve considerar uma forma de permitir que as empresas operem nesse contexto diverso, né? E então os requerimentos devem ser práticos e exequíveis, né? Deve-se considerar também uma questão de diferenciação, que o Reuters citou um pouco aqui. A diferenciação de empresas que têm um alinhamento um pouco maior e de empresas que ainda estão no caminho de alcançar esse alinhamento. Então, a padronização deve considerar essa questão de inclusão das empresas que ainda estão na jornada, das empresas que já estão consolidadas e permitir ao mercado e ao setor de mineração ter essa visibilidade da diferenciação das empresas, né? Não um simples selo de que as empresas são igualadas em termos, as que têm uma melhor performance e as que têm uma baixa performance, elas têm que ter uma diferenciação. E um quarto ponto, que seria o ponto de credibilidade, né? Esses requerimentos eles têm que ser entendidos pelo setor como requerimentos importantes, né? Tanto no sentido de não se trazer requerimentos que não façam sentido para o setor, e esse é um risco um pouco menor no nosso ponto de vista, porque a consolidação se baseia em 4 padrões bem consolidados no mercado, e por um grupo de empresas que já aplica esses padrões por um período e tem uma experiência adequada para contribuir nessa discussão, né? Mas também na acreditação da sociedade, na acreditação do setor, dos clientes, dos fornecedores. Então esse padrão tem que ser acessível para todo mundo quando for receber uma mineração na sua cultura, no seu ambiente, na sua jurisdição, de ter uma fonte de informação que vai permitir as pessoas entenderem o padrão que aquela mineradora está operando naquela região. Se ela está trazendo adequadamente, dividindo adequadamente o valor que ela está gerando para ela mesma com aquele meio onde ela está inserida. Então, esses são os principais pontos que a gente traz para a discussão de um ponto de vista de operador, de mineradora. Excelente, Pedro. É interessante porque você trouxe, né, essa questão de ser algo que seja prático e que tenha identidade, né, que você consiga fazer replicar essas informações, né. O Rorritest trouxe a informação do número de empresas, né, e um dado que eu queria trazer. Hoje no Brasil, segundo a Agência Nacional de Mineração, nós temos 19 mil unidades produtoras, né, legalizadas, né, em operação no Brasil. Só que dessas 19 mil, somente 2% são as empresas que estão aqui, né, de grande porte, né? Então, como é que a gente consegue espraiar, né, transbordar para além dessas empresas que têm uma estrutura, né, de manutenção, uma estrutura de gestão que consiga fazer um reporte. Então, esses parâmetros eles precisam ser práticos, né, e precisam ser reais, né, porque senão a régua fica muito em cima e a gente vai estar inviabilizando ao invés de efetivamente conseguir colocar todo mundo dentro desse mesmo pacote da mineração responsável, né. Passo aqui a palavra para Flávio. Flávio os dois chapéus, né, Flávio? Ele, né, queria ouvir de você aí sobre a tua visão
pela parte do investidor, né? Você já trouxe aí um pouco que existem algumas linhas de crédito do banco que trazem aí o TSM como um ferramental, né, de incentivo a negócios verdes, né, de boas práticas, mas também aí quando você ouve aí todo esse movimento global da consolidação dos padrões, como é que a gente caminha aí para entender que isso pode ser algo maior também, até nessa perspectiva que eu trouxe, né, das pequenas e médias empresas aí do setor. Tá ótimo. Eu vou começar trazendo aqui, eu acho que o Roristest, sua explicação, você já deu um panorama bastante amplo e já mapeou, por exemplo, né, tanto na visão do operador, né, os benefícios de você seguir padrões, o quanto que isso retorna para a empresa e também o quanto que os padrões, a adoção desses padrões ajudam na relação com os diversos stakeholders e os investidores é um stakeholder também bastante importante no desenvolvimento de muitos projetos. E aí o Pedro, eu acho que essa sequência foi ótima, que ficou mais fácil para mim. O Pedro, ele segue e colocando aqui 4 grandes, pontos de quem está implementando, ou seja, da vivência, né, de quem está implementando e aqui ele trouxe, obviamente, uma visão ampla também, que é o que a Cláudia está me provocando na questão da diversidade, porque temos que reconhecer que os padrões, os altos padrões, né, de desempenho de uma mineração sustentável, responsável social e ambientalmente, é o ideal, é o que todos nós buscamos, é o que todos nós queremos trabalhar, mas é uma jornada, né? Então nós temos que lidar com empresas de diferentes portes, de diferentes capacidades de adoção desses padrões, né? Bom, dito isso tudo, eu vou falar um pouquinho da visão do investidor, né? Então, na minha fala inicial, eu fiz questão aqui de pontuar que o BNDES tem uma relação de longa data com o setor. E eu quis falar isso no início justamente para já me deixar um gancho para dizer que ao longo desses anos, na verdade ao longo dessas décadas, isso acabou nos ajudando a amadurecer esse relacionamento, a entender as melhores formas de lidar com o setor. E quando a gente fala de BNDES ele atua em todos os setores da economia. O BNDES tem publicado, né, um regulamento socioambiental e climático que ele é adotado na análise de todas as operações do banco. Esse regulamento, por si só, ele já traz uma série de critérios, né, que eu poderia colocar aqui, né, internamente no micro-universo do BNDES como padrões que nós observamos e que a gente busca para diferentes setores. Mas ao longo dessa história, o que ficou muito claro para todos nós do banco é que a mineração ela carecia de ter um regulamento específico. Então, em 2015, nós lançamos um regulamento socioambiental específico para o setor de mineração. E para vocês terem uma ideia do impacto do que eu estou falando, o BNDES, nesse momento, se eu não estiver enganado, ele tem apenas 3 regulamentos setoriais, regulamentos socioambientais setoriais. Ou seja, setores que, ao longo da história, né, e suas práticas e suas operações, eles apresentam, né, maiores, falando na visão do investidor, né, maiores riscos sociais, ambientais, de direitos humanos, reputacionais. Por que eu falo sobre isso tudo? Porque todos os stakeholders são envolvidos numa operação de mineração. E a depender de como essa mineração, né, a história dessa mineração, ela vai acontecendo, o investidor ele também é chamado a responder por impactos daquele empreendimento. E nesse sentido, qualquer investidor, e aí não é só o BNDES, a gente, enfim, tem cases nacionais, cases internacionais, todos esses investidores eles
eles buscam um ambiente que eles possam operar, mas com o controle do risco desses potenciais impactos. Então, nesse contexto, quando a gente conhece alguns padrões internacionais, isso já traz um conforto muito maior quando a gente começa a se relacionar com alguma empresa, né, e também durante da vida desse relacionamento. Então, por si só, isso já era positivo, né? O primeiro regulamento, eu acabei não mencionando, Richard, mas o primeiro regulamento que nós lançamos, a gente já coloca ali que as empresas que seguem os princípios do ASCMM como boas práticas, e já era observado, né, até antes do lançamento do regulamento, isso já era observado para que a gente pudesse fazer uma melhor avaliação dos riscos, né, operacionais do empreendimento. Nessa atualização mais recente, a gente traz, aqui no caso, mantemos os princípios do SMM e os padrões da TSM, né? Muito por conta, obviamente, da minha participação no conselho, né? A gente acaba tendo uma proximidade maior, conhece melhor. Muitas das empresas que têm projetos no Brasil são listadas no Canadá, então a gente entendeu que tinha ali uma convergência grande, né? Então aqui eu estou querendo destacar que a mera existência de diversos padrões, por mais que, né, quando a gente faz uma pesquisa, todo mundo vai pontuar que isso dificulta um pouco, mas isso já ajuda muito, né? Quando nós precisamos fazer uma análise de um empreendimento, nós como investidores, como credores, que estamos, né, muitas das vezes, muito distante do local da operação. Então, quando a gente pensa numa operação de mineração, para além, né, de todo o cuidado que precisa se ter e todos os requisitos que são exigidos no licenciamento ambiental, existe, né, a licença social, que é tão importante quanto, né, todos aqui sabem, que a licença social, o relacionamento da empresa com aquela comunidade, ela pode ser, muitas vezes, até fatal no sentido de impossibilitar a execução daquele empreendimento. Mas isso tem uma distância muito grande. Então, quando a gente começa a fazer olhar um projeto de mineração no BNDES, a gente tem alguns protocolos que são seguidos. Então, o primeiro deles chama-se, não vou falar as siglas não, porque só vai confundir, mas na realidade são protocolos que vão olhar a capacidade de gestão socioambiental da empresa, independente do projeto que ela está apresentando para a gente. É claro que vão ter casos, principalmente quando a gente fala de minerais críticos, que a empresa e o projeto é a mesma coisa, né? Mas muitos outros casos, só para citar vou citar do meu colega do meu lado, da BHP, a gestão socioambiental de uma empresa do porte da BHP, do porte de grandes mineradoras, ela traz uma visão e demonstra uma capacidade de lidar com essas questões muito mais ampla do que quando a gente olha especificamente do projeto. Então, isso é uma camada que a gente observa. E a gente busca identificar, a gente busca entender detalhadamente. Uma outra camada que a gente vai observar, aí sim, os impactos, a gestão socioambiental do projeto, ou seja, os seus impactos sociais, seja para a comunidade como um todo, seja para a comunidade local. E aqui a gente fala de desenvolvimento, né, de mão de obra local para participar do empreendimento, a gente fala de diversidade econômica, a gente fala de desenvolvimento de infraestrutura, seja infraestrutura por projeto, mas infraestrutura necessária para o desenvolvimento daquela comunidade, que muitas vezes um projeto de mineração transforma ou até cria uma comunidade inteira. Fala de direitos humanos, fala de respeito às áreas de preservações, respeito às terras indígenas,
enfim, todos esses aspectos numa ótica de uma atuação responsável, numa ótica de uma mineração sustentável. Todos esses detalhamentos que eu estou falando, que eu tô compartilhando de algo que é observado e a gente faz nas nossas rotinas, muitos deles são refletidos no âmbito dos padrões e refletidos de uma maneira muito mais aprofundada. Quando o Rory Teste falou agora, até me surpreendeu, eu não sabia dessa informação que você trouxe, que o Conselho do Padrão Global que está sendo montado não tem cadeira de empresa de mineração. Isso eleva bastante o nível de credibilidade, né, de quem está seguindo, de quem está acreditado em diferentes níveis daquele padrão. Então, isso tudo se reflete no âmbito dos padrões, que isso traz uma credibilidade ainda maior, né, muito maior, né, na realidade, para a análise daqueles projetos. E para uma visão de um investidor, isso consegue trazer um conforto melhor, maior, né, para que a gente consiga estruturar essas operações, as diversas operações de mineração. Falei, mas não falei da consolidação. Então, falei tudo isso só para dizer que seguir padrões, ter referências de terceiros, isso por si só já é muito positivo. Mas a iniciativa que está sendo liderada aqui pelo ICMM, de fazer a consolidação de alguns dos diversos padrões, estão muitos padrões, mas tem alguns, na realidade, que são os mais conhecidos e mais utilizados, isso eleva a importância e a representatividade de referenciais internacionais de conduta responsáveis muito maior. Então, a gente saber, né, que a gente consegue consolidar visões sobre a responsabilidade operacional de projetos de diferentes elementos, de diferentes minerais, e isso ser comparativo, isso é um salto no que a gente vinha fazendo até então. Então, a gente está aqui, estamos nós quatro aqui falando de um tema que, a minha visão, ele é disruptivo no sentido, pelo menos, da relação com investidores, né? Isso traz uma outra perspectiva, isso traz um olhar que ele adiciona uma camada de segurança em projetos que têm o risco, né, risco de impactos maiores do que a grande maioria de projetos que a gente lida, por exemplo, pelo menos lá no banco, e a gente vê isso de uma maneira extremamente positiva. A gente já achava que os padrões já nos ajudavam muito, a gente não tem dúvida que com isso a gente vai conseguir ter análise com muito melhor qualidade, uma confiança de mercado de capitais ainda maior, que também é um outro problema que a gente lida bastante, do envolvimento, né, do mercado de capitais com projetos de mineração. A gente tem algumas localidades no mundo que lidam muito bem, Canadá é uma delas, Austrália é outra, Brasil, que tem um potencial geológico enorme. A gente precisa, ainda estamos trabalhando, acho que aqui na Exposibran ela traz esse evento todo ano, é um tema que a gente vem explorando bastante e que conversa diretamente com essa iniciativa de consolidação de padrões internacionais de mineração sustentável. Obrigado. Perfeito, Flávio. Vocês me ouvem? Não, a gente tem várias perguntas aqui muito consistentes. Eu acho que a conversa, a gente poderia ficar mais um tempo aqui, mas vou otimizar aqui as perguntas, tentar fundi-las, né, numa mesma. E perguntas para Rory Teste. Eu acho, né, Rory Teste, essa fala que o Flávio traz aí sobre a questão da uniformização dos padrões, né, de ele trazer essa lógica da credibilidade e da confiança, né, da sociedade, né, dos vários stakeholders, ela é super fundamental. Mas a pergunta que traz aí é em relação ao Brasil, né? Como você percebe aí a percepção, né, de que o Brasil ele é um potencial, né, para a implementação dessa consolidação dos padrões, né? E além disso,
um ponto que foi tratado aqui em relação à escala, né? Pequenas minerações, elas têm a capacidade também de atingir esses padrões, né, de sustentabilidade e eficiência. Como é que a gente consegue transformar, né, mudar essa chave, né, das pequenas também entrarem dentro desse jogo da sustentabilidade? Thank you, Claudia. They are both very good questions. On the topic of Brazil, it is in my top 3 countries that I am most optimistic about when it comes to the adoption of the standard and the impact it can have, for 2 reasons. One, because it is an early adopter of TSM. And if this was a race, you are basically starting ahead of everybody else. Because by adopting TSM, you will already be doing 80% or so of the standard compared to somebody who is starting from not having used TSM or Coppermark for that matter. So by already adopting TSM since 2019, by already having a national panel, you are giving yourself a head start on implementation, which tells me that the standard should be very well embraced and used here in Brazil. The second factor I feel very optimistic about Brazil is that it is a country with a strong regulatory framework for mining. The laws are very clear in Brazil about what is expected of companies. Maybe it's not always implemented like that, but at least there is enough momentum behind regulation and capacity in the state compared to other countries that means that the gap between following the law and adopting the standard will be smaller in Brazil than in other countries where the law maybe is not as high. So for both those reasons, I feel Brazil is in an excellent position to be able to embrace the consolidated standard and to see very significant benefits from it. And I just want to emphasize what Pedro said about the importance of developing a standard that works for the smaller and mid-sized companies. And that's the second question. Without a standard that allows people to take the first step on the ladder, there is no hope for companies to get onto the 5th step, if that's where we ultimately want them to go, because they will feel the jump is simply too big. And that's been the problem with the existing standards, including ICMM, because ICMM's standard was written for the leading mining companies. But if you're a small, mid-sized company and you're just starting, to get to the ICMM standard feels like climbing Mount Everest. You don't even know where to take the first step. Whereas what the consolidated standard allows you to do is to take the first step, then take the next step, then take the next step, and to get credit for moving along each step in the journey, which is motivating for you and for your employees, because nobody wants to be in a situation where you feel like you are doing a lot, but you're not making any progress. And the standard is built to allow you to feel like you are making progress. If I also just give one example of the cost associated with the standards. Now, once you apply a standard, you're going to find that there are gaps between where you are and where the standard needs you to be, and you will have to spend money to close that gap. That is money that you cannot get away from spending. If your tailings dam is not at the level that GISDM or TSM requires, then you must spend the money to get it to the same level. That could be sometimes tens of millions of dollars, hundreds of millions of dollars. And then there is the cost of doing the actual standard and the assurance around the standard. Now, if for a small and mid-sized company, it takes you a team of 10 people and you have to pay the auditor $500,000 for every site that they have to come to audit, many companies are going to say, I'm sorry, but that cost is too much for me when my margin is not that good. Whereas with the way the standard is written, the bar is high, there's no question. But it's written in a simple way so that you don't need a team of 10 people and an auditor that you have to pay $500,000 to come into each site. The audit costs are going to be much, much lower than what they are for existing standards. And the requirements for the teams are written in a very simple and easy way so that anybody can adopt them. That's another benefit of the consolidated standard. And Claudia, one more thing I would say, which maybe we can come back to later if we have time.
is that one problem we have in the mining industry today is that, for example, if Pedro produces nickel in a very responsible way, and if I produce nickel in a very bad way, I destroy the forest, I don't respect indigenous people, I pollute the environment, when we both sell the nickel in the market, we get the same price. So, you know, Pedro has taken all the costs to do it properly. He has invested the money in the right way of doing business. And so his margin is going to be lower than my margin because I may not have cared and I don't have the right systems. So the incentive is for me to not follow the standard, because why would I? I get more money, no? My cost is lower, my investor is going to be happy if I make more profit. We have to change that, because as long as somebody can be paid the same for their metal, even if they do it in a cheap and dirty way, as the person who does it in a good and clean way, there will be many people that will choose the cheap and dirty way of, that's just the way the market works, that's the way capitalism works. So once we have a consolidated standard, we can then make sure that exchanges, commodity exchanges where metal is sold, start to create mechanisms for differential pricing for commodities based on how well they have been produced. Right now you can't do that because you can't prove that something has been produced responsibly because there isn't a global consistent standard. But the minute you have that, you can then create mechanisms like a green premium, where if you produce it responsibly, you get paid more, or if you are not producing it to the required level, you get a penalty. If we don't have this, Claudia, I worry that no matter how many standards there are, no matter what we say, some people will always have the incentive to produce it in a bad way, and people and nature will suffer as a result. So this consolidation is not for the sake of standards, it's to achieve something bigger, which is to incentivize people to mine responsibly. Posso adicionar aqui? Só mudar. Deixa eu adicionar. Eu acho que essa pergunta ela tem uma amplitude muito grande, né? E o que eu queria falar? O Roristeste acabou de destacar que ele acredita que tem 3 países no top 3. Eu não tenho talvez a visão tão ampla como você tem, mas se eu tivesse que apostar, eu também apostaria no Brasil, né? Muito porque, de fato, nós, né, já estamos buscando adotar, né, a grande maioria das empresas que conseguem, o TSM. Nós temos o Conselho Nacional e o Conselho Consultivo Nacional, o Painel Consultivo Nacional. E se eu não tiver errado nos números, temos apenas 6 no mundo. Estou correto? De painéis fora do Canadá. Eu acho que sim, em torno disso. Mas se eu não tiver, é ordem de grandeza, se não tiver errado, vai por aí, né? É uma espinha dorsal do programa, né? Exato, exato. E isso, sem dúvida, isso é uma demonstração, né, desses países em buscar, né, níveis, né, adoção de níveis de responsabilidade, padrões mais elevados, né, de uma mineração mais sustentável. Né? E no âmbito, né, do painel consultivo nacional brasileiro e nos demais, a gente tem uma missão importante, porque a primeira missão, acho que a básica, é a gente conseguir traduzir esses padrões para, né, para a nossa realidade, né, para o nosso país. A tropicalização. E a outra missão é a gente conseguir adotar as diferentes realidades. Né? Eu até falei agora há pouco, Brasil é um país continental. Né? E a gente tem uma diversidade enorme, né, de operações, de empresas, de portes de empresas. Então, esse grupo ele tem uma preocupação muito grande justamente para que a gente consiga estimular o pequeno empreendedor, o pequeno e o médio minerador, que ele consiga, né, no âmbito de esforços proporcionais, ir adotando esses padrões, entrando nessa jornada. O standard, né, o gold, ele realmente é muito alto. Né, mas uma coisa é você enxergar uma estrada muito longa, você pensar, poxa, eu vou ter aqui muito trabalho para percorrer ela toda. Mas eu estou vendo aqui um caminho. E eu consigo começar. Outra coisa é você olhar uma estrada que tu fala assim, poxa, tem um buraco onde eu estou,
até o início da estrada e até eu começar isso, a gente não consegue. Então, existe esse trabalho que está sendo feito no âmbito do painel consultivo nacional para justamente estimular, né, as pequenas e médias empresas que têm uma dificuldade muito grande de iniciar para esses padrões que hoje estão aí no mercado. Né? A consolidação Rogitech está trazendo essa informação, ela também tem essa preocupação, então vai também ajudar isso, né? No âmbito de investidores, e aí eu estou falando de BNDES, mas eu acho que posso falar também dos outros, né? A gente teve alguns painéis agora mesmo, às 2 horas teve um painel muito bom, com diversas casas aqui que atuam, né? Eu acho que são as principais casas que atuam, né, junto ao setor de mineração. Todo mundo está olhando para isso. Então, mesmo quando a gente encontra, mesmo quando encontra não, na verdade a gente encontra muitas empresas que a gente vai conversar que ainda não adotam, não seguem nenhum tipo de padrão. A gente, como falei, isso é trazido como uma boa prática, isso é trazido como algo que a gente estimula que comece a ser feito. Né? De repente, no primeiro momento não vai ter, e num segundo momento, a ideia é que a gente, aí sim, já é uma cobrança maior no sentido de adoções e que sejam elas preliminares. E aí também fazendo o link com o seu último ponto, Rogitech, que você traz, qual é o ideal para a gente? O ideal é que todo mundo, né, de repente no momento do mundo, a gente decida que para operar em mineração e poder ter essa operação regulada, você tem que estar adotando um padrão global. Esse seria o ideal, né? E por que disso? Porque aí minimamente todo mundo consegue ter, né, alguma referencial de credibilidade que estão adotando as práticas sustentáveis no desenvolvimento daquele projeto. Né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vive essas outras realidades. E de fato, né, se todo mundo está no mercado, né, na ponta final e em iguais condições, o estímulo para você adotar os padrões, ele acaba sendo baixo, né? Na verdade é quase um desestímulo, porque tu fala, poxa, por que eu vou fazer esse investimento? É claro que as grandes empresas, que são muito mais cobradas pela sociedade, elas acabam adotando porque precisam fazer esse movimento. Mas e as médias e as pequenas, que são a grande maioria, né? E aí eu vou te dizer, o prêmio seria ideal, né? Ter diferença de prêmio, né? Eu não sei se a gente consegue chegar lá, mas se pelo menos a gente tivesse um desconto, né, de quem a gente não consegue ter um certificado, né, enfim, algo que demonstre ao mercado que está seguindo padrões sustentáveis na sua operação, eu acho que é algo que é bem possível de acontecer. A gente já vê, de certa maneira, acontecendo em outros setores. Né? A mineração, eu não conheço pelo menos nenhum caso, mas outros setores isso já acontece. Né? Quer dizer, o próprio aço hoje, né, não tem prêmio, mas já tem essa questão de você ver mercados muito mais refratários a produtores que não conseguem demonstrar ali que tem na sua cadeia uma baixo impacto. Né? Então, eu só vou fazer a pergunta e vou passar para você, na verdade, assim, porque eu sei que você quer reagir à fala dos dois, né, Pedro? Mas é exatamente isso que eu quero que você reaja, mas nesse sentido, né? Como já estou há alguns anos aí, né, na bandeira do TSM e agora na consolidação dos padrões, existe uma reatividade muito grande das empresas, até das próprias empresas de grande porte. Né, pelo custo, pela dificuldade, pelo não entendimento da oportunidade. Então, queria que você pudesse trazer aí, né, a partir das falas de Rogitech e Flávio, o que uma empresa grande que entende valor, que entende oportunidade de seguir nesse processo, poderia fazer e auxiliar aí nesse nivelamento, né, nessa subida de régua, vamos dizer assim, dessa agenda. Obrigado pela pergunta, Cláudia, e acho que ela está alinhada realmente com o ponto que eu queria reagir. Né? Porque a pergunta que veio antes, que é sobre a capacidade de empresas menores de adotarem e estarem alinhadas com esses padrões, é interessante. E os métodos e alternativas vistas aqui, por exemplo, de penalizar uma margem de uma empresa que não segue bem e tudo mais, são algumas ações práticas, mas não é o ideal e não é o que a consolidação busca. Né? Porque, por mais que uma empresa que não siga os padrões, ela tenha uma penalidade de margem, ela continua tendo uma margem.
e continuando tendo uma margem, ela continua operando. E operando de forma não sustentável, ela gera um impacto reputacional. E esse impacto reputacional, ele impacta o setor como um todo. Então ele impacta as empresas, as mineradoras, os fornecedores, os clientes, a sociedade e a equipe que define os padrões que deveriam estar sendo alcançados por todo mundo, né? Então, por esse motivo, é importante e a contribuição maior que se busca é realmente com toda a experiência. Por exemplo, a BHP fez 140 anos esse ano, então já foi uma empresa pequena. Então, com toda essa experiência e de todas as empresas que fazem parte dessa discussão, contribuir e tentar encontrar um balanço entre os padrões que podem ser aplicados a empresas que ainda são pequenas, mas que elas devem adotar, porque não é interessante para as grandes empresas só elas conseguirem adotar e só elas capturarem esse prêmio no valor, né? O interessante é que o setor como um todo, que ele cresça e que ele gere a prosperidade em toda a sua cadeia, na sua cadeia de fornecedor, a sua cadeia de clientes e a sua cadeia social e ambiental onde ele está inserido. Esse eu acho que é o principal ponto que as grandes devem estar preocupadas com essa discussão. Com certeza, Pedro. Eu acho que é uma responsabilidade solidária, né? De entender que se melhora para as grandes daí, de uma maneira reputacional e daquilo que é o legado do setor, né? Que a gente tem que criar esse legado. Rui Teste, estou recebendo um monte de perguntas aqui. Eu vou tentar fazer uma mescla das perguntas. Perguntas a respeito de outros padrões, né? Por exemplo, empresas que adotam o TSM, empresas que adotam os padrões do Coppermark, como se seguir, né, nesses processos, né, de autoavaliação, das verificações externas, dos ritos processuais de cada um desses padrões. E um outro ponto também em relação ao IRMA, né, que não está dentro desse processo, né, da consolidação, mas como a integração daquilo que está posto no IRMA em relação à consolidação. E, por fim, um outro ponto que eu queria que você trouxesse também na tua fala é em termos de garantia da transformação real, né? Como que não seja simplesmente um cumprimento de regulatório, mas que a prática, né, da implementação da consolidação dos padrões não efetivamente causem a transformação. Como garantir essa transformação? Excellent questions. On the first one, any company that's already following one of the standards that are being consolidated, like Coppermark or TSM, will have the opportunity to migrate that asset into the consolidated standard in their next assurance cycle. So if they're currently in the middle of an existing assurance cycle with Coppermark or TSM or Mining Principles, they can wait till that assurance cycle finishes and then start the new assurance cycle with the consolidated mining standards. So there's no need to stop what you're doing now and immediately move over. There is a transition period over a few years that company can migrate their assets into the consolidated mining standard. On the question of IRMA, we have a ongoing relationship and open dialogue with IRMA. It's an important thing to have many different standards that are pushing each other to be better. And so with the consolidated mining standard, there is the option for companies to use that, or there will be the option for some companies to use IRMA, if for whatever reason they may prefer to use that. But ultimately what we want to get to a point is that if you are doing, say, IRMA, or you're doing the CMSI, there is a way for you to demonstrate that you are meeting many of the requirements of the other one. Essentially, you know how if I go to the airport, I get 6 reais for each dollar that I have? The same way, there's a conversion almost that you can do between one standard and the other, which is what we're working towards, so that there's an interoperability no matter which standard you use versus which standard you want to report through. And then on the question of how do we make sure that standards are driving real change and not just a tick box compliance exercise, this really comes down to the assurance process.
and how much information is required to be disclosed through that assurance process that gives people the confidence that the actual change is happening on the ground. You know, if I was to just give you one example, when an assurance provider will be going to a site to check how the consolidated mining standard has been applied, they won't just be talking to the management of the company, to the general manager of the site, to the environmental manager, to the social manager, and checking that they have done what they said they would do. They will also make it known to people in the local community, I'm an auditor for the consolidated mining standard, I'm on site. If you believe this company is not doing what the consolidated mining standard requires them to do, please come and talk to me. I will be here from this day to this day, this time to this time. And so community members will have direct access to the auditor to be able to share with the auditor whether they feel the company is doing what they say they're going to do, or whether they are just telling people they're doing it, but not actually happening in practice. So there's a level of accountability that is built into the system to make sure that the company actually has to do the change. Final thing I would say is that even if you achieve the good practice level at the consolidated mining standard, in order for you to keep that for the next assurance cycle, you have to show some level of continuous improvement. It doesn't mean that you have to improve on everything. You might say, when it comes to an issue like, let's say, biodiversity, I have reached the level and I'm satisfied with that level, and that's as good as, and that's best practice. But on something else, like health and safety, we can always get better. So what the consolidated standard requires you to do is to show continuous improvement in every assurance cycle. And that's built into the system so that you never stop. The point isn't, I've now done the consolidated standard, I'm a good company, I can stop doing my work. No, the spirit of the consolidated standard is we are never done. Our work is never done. Every time we can be better. Every time we can do something slightly better. And that is built into the system. Excelente, Rô. Muito obrigada. Vou trazer uma pergunta para Pedro, que eu acho que também, se você quiser complementar, Rô Ritesh, em relação ao padrão global de rejeitos, o GISTM, que, né, a pergunta em relação ao lançamento da consolidação dos padrões e o GISTM tomando um corpo, né, tomando uma relevância aqui no Brasil de uma forma bastante pungente. E eu gostaria, né, Pedro, eu sei que a gente até comentou, né, na sala a respeito do GISTM, e queria que você trouxesse aí no sentido, existe uma complementariedade em relação ao GISTM e toda essa discussão da convergência dos padrões, né, da consolidação dos padrões, ou são ações distintas? E o Rui Teste, se quiser comentar também, fique à vontade. Ok. O GISTM faz parte dos padrões do ICMM, né? E eles são muito adotados aqui por várias empresas, inclusive em um painel anterior, o diretor de projetos da Samarco mostrou um timeline de quando a Samarco adotou o GISTM em suas operações. São padrões reconhecidos pelas empresas como bastante coerentes com a realidade das mineradoras, principalmente aqui no Brasil, né? E eu acredito que ele está sendo considerado fortemente na consolidação dos padrões globais aqui que o Rui Teste está considerando, né? O Rui Teste tem mais algum detalhe para colocar sobre esse assunto do GISTM na consolidação, Rui Teste? Absolutely. What Pedro says is correct, that GISTM, which stands for the Global Industry Standard on Tailings Management, is a core requirement of the Consolidated Mining Standard. So all the requirements under GISTM are built into the Consolidated Mining Standard so that any company that follows it will be meeting their requirements according to GISTM. TSM also has very strong tailings protocol, and that is also built into the Consolidated Mining Standard. So for example, if you are an ICMM company operating in Canada, today you would be doing 2 audits or 2 procedures. One to show how you meet GISTM, another one to show how you meet TSM, which is just, in many cases, a waste of resources, because to meet
one, you are doing what the other one requires anyway. So by putting them together into the consolidated mining standard, a company will do what GISTM requires as well as what TSM requires in a very clear way, removing the duplication. Ótimo, você já aproveitou e respondeu várias dúvidas de várias pessoas, com certeza, viu? Você e Pedro. Uma última pergunta que eu trago aqui para Flávio. O Flávio, né, a gente já comentou, né, Flávio, a pergunta em relação ao impacto reputacional. Você já trouxe, né, aquela ideia que o Rorritest trouxe a respeito do prêmio, que pode ser de alguma forma, né, a gente garantir aí uma melhoria no impacto, mas para além disso, como demonstrar os benefícios, né, de uma agenda de reporte, de transparência para os tomadores de decisão? Quanto mais transparência, né, as empresas, né, tiver, quanto mais ações de transparências de suas ações, as empresas conseguir prover aos investidores, isso traz muito mais credibilidade, isso traz muito mais confiança, isso ajuda muito mais, né, em qualquer relacionamento, né, de investidor com investido. Então, quando a gente fala de melhores práticas, né, só para trazer um exemplo, uma delas é que as empresas elas publiquem, né, elas não apenas falem o que fazem, mas publiquem os seus relatórios de socioambientais, né, de responsabilidades socioambientais. Isso é uma ação que pode parecer simples na prática, mas ela tem um valor bastante grande, né? Porque geralmente um relatório de sustentabilidade, de responsabilidade socioambiental publicado, ela dá uma luz, né? Ela deixa ali uma série de ações que podem ser criticados e validados ou não pela sociedade civil, né? Então, a gente conhece casos de relatórios que, em algumas ações, o próprio banco ele recebe denúncias de que alguma daquelas ações elas não estão sendo atendidas, né? Uma delas, só para destacar uma que eu acho que talvez na nossa visão lá do banco seja uma das mais importantes, que é ter um canal de comunicação ativo e anônimo com a comunidade. Coisa impressionante, né? Uma coisa muito simples de se implementar. Isso aí qualquer empresa de pequeno porte consegue fazer. E é algo que muitas das comunidades elas carecem, elas relatam carecer desse tipo de canal, elas relatam ter muita dificuldade de ter esse relacionamento com a empresa, que é algo que, por exemplo, no olhar de um investidor que está se relacionando com uma empresa, a gente precisa ter um conforto de que não só a empresa ela propicia, né, meios de se relacionar com a comunidade, mas que ela também ela atue efetivamente nas questões que são levantadas pela sociedade. Então, os padrões, eles sem dúvida, eles trazem uma credibilidade. O Rorritest aqui mencionou um pouco mais no detalhe de como é que a gente pode verificar se de fato aquilo está sendo feito, não apenas sendo declarado. Lá no BNDES, eu sei que os outros bancos também têm a mesma preocupação. A gente também manda equipes em campo para também verificar se aquilo que está sendo dito está sendo executado. Então, imagine, né, tem uma instituição financeira fazendo isso e a gente tem uma validação de uma outra terceira parte isenta, né, certificando, acreditando aquela mesma ação, aquela mesma validação. E isso, junto com todas as ações de transparência das empresas, eu acho que compõem ali uma boa prática, né, que ela é muito positiva e bastante bem vista na análise de qualquer investidor. Com certeza, a verificação, né, o ente independente nesse processo da verificação, ele é fundamental, né, para garantir a efetividade, a credibilidade daquela informação. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso painel, né, a gente tem 2 minutinhos aí antes do fim, então eu passo a palavra aí para as falas finais de cada um, né, para trazer aí um fechamento final desse nosso painel. Rorritest, por favor.
Maybe my final remark can be the follow-on from what Flavio just said as my favorite example of a company taking the spirit of transparency and making it very real. Antofagasta Minerals, a member of ICMM, is a copper company that operates in Chile, and they have, in addition to doing third-party verification of their sustainability performance, employed members of the community that around the mine, given them iPads and monitoring equipment, and their role is to come to the mine every day and to assess dust emissions, air pollution, water use, community impact, and report back to their community members about whether Antofagasta is doing the right thing or not. So it's not Antofagasta saying it, it's not the auditor saying it, it's not the government saying it, it's one of their members of the community that is given unlimited access to the mine to see whatever they want to see and report back to their people. So it's a really beautiful way of taking the spirit of transparency and making it very real. Bom, da minha parte eu queria trazer um pouquinho, uma perspectiva um pouco mais prática, porque essa discussão é bastante densa, né? De uma perspectiva mais prática, eu queria compartilhar uma visão de como todo mundo pode enxergar não só a consolidação dos padrões, mas uma operação de uma mina ou qualquer outra iniciativa, né, de uma forma prática e avaliar se essa prática está sendo sustentável, né? Então, uma coisa, e vou trazer alguns exemplos da consolidação dos padrões. A consolidação dos padrões, ela tem uma visão estratégica clara, mas ela busca alinhar essa visão estratégica com as necessidades do setor e dos envolvidos. Esse é um ponto importante para a gente levar em consideração, se isso está sendo feito nas operações, em outros temas. Outro ponto é fazer uma entrega eficiente e uma entrega que faça sentido prático, que é o que a consolidação está buscando nesse momento, né? Outro tema é a avaliação se esse processo está sendo efetivo, que o ICMM também citou aqui os processos de auditoria e assurance que vão realimentar o processo com o feedback, né? E uma perspectiva final é a capacitação e habilitação. A consolidação dos padrões, ela vem habilitar a sociedade e o setor para entender o que é um padrão adequado. Então, as operações elas têm que trabalhar de forma a habilitar a sociedade a prosperar nos setores que estão diretamente ou indiretamente ligados àquela operação. Então, a minha intenção era trazer essa perspectiva prática de como olhar para a consolidação, como olhar para uma operação e fazer uma análise como sociedade. Bom, isso está trazendo o que deveria trazer ou não está trazendo o que deveria trazer? Tá ótimo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de ter participado aqui do painel, de ter tido esse debate, essa discussão, ouvir todos vocês. Obrigado pelas perguntas que foram endereçadas também. E como mensagem final, o que eu queria deixar aqui é mais uma provocação. Uma provocação no sentido de que a comunidade, não sei se posso falar comunidade mineral, mas a comunidade do setor mineral entenda e compreenda que a adoção de melhores práticas sustentáveis, ela é um caminho positivo para a empresa, para a sociedade, para o futuro das próximas gerações. Ou seja, ela tem um custo, né? Todo mundo aqui reconheceu que existe um custo de entrar nessa jornada, de continuar e percorrê-la, mas ele é um custo no qual, olhando para o futuro, todos os indicadores demonstram que o retorno vai ser muito superior a esse investimento. Então, é uma provocação para que todos, né, seja qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa, se interesse, busque conhecer, busque iniciar suas atividades, né, nesse sentido, e, fazendo o meu jabá aqui, contem com o BNDES para esse tipo de ação. E conosco Obrigado. do IBRAM também, com certeza, para sempre fortalecer o setor nesse sentido. Eu agradeço a todos por essa maravilhosa troca e vamos encerrar aqui o nosso painel. Pedir para a gente tirar uma foto aqui na frente.